Bom dia, garotão. Bom dia ao Canarinho, a Eliseu, ao Abelão. Bom dia aos amigos ouvintes. Quinta-feira, após o último jogo antes da paralisação do Campeonato Paraibano, Botafogo 1, Souza 1. Uma grande partida das duas equipes. Os prognósticos, garotão, era de um jogo morno. Um jogo que tinha portões fechados e que horas antes a federação tinha anunciado a paralisação do campeonato. Tinha tudo para ser aquele jogo chato de duas equipes que queriam logo terminar aquilo ali e ver o que é que ia acontecer. Mas o que se viu no Almedão, garotão, foi uma excelente partida. Duas equipes partindo para o ataque, duas equipes querendo os 3 pontos e um grande jogo de futebol. É bem verdade que no primeiro tempo a equipe do Botafogo teve uma leve superioridade à equipe do Souza, o que é normal. O Botafogo estava com seu time principal. O Botafogo estava com o que tinha de melhor à sua disposição naquele momento. Não poupou ninguém. Teve alguns desfalques por questões de contusão e cartões. Mas o que tinha de melhor no Botafogo foi a campo. E resultou no 1-0 o placar temporário ali no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, garotão. E o professor Givanildo foi extremamente feliz nas suas alterações. Soube ler o que estava ali sendo desenhado no campo e deu um nó tático no treinador Varley, fazendo ali as alterações. Tirou o Jefferson, que estava com amarelado, botou o Jadson, já que o risco para o Souza de ter um jogador expulso era grande, visto que o Souza ia partir para o ataque em busca do empate. Colocou o Gianotti ali no lugar do Técio. E finalmente o Souza teve aquela intensidade no meio de campo que a gente tanto cobrava, que a gente tanto falou aí em outros programas. O Gianotti entrou muito bem na partida, incendiou ali o meio de campo. E aqueles 4 jogadores ali do meio, Romeu, Bruno, Daxon e Gianotti, engoliram o meio de campo do Botafogo. Souza chegou ao empate, numa grande passe do Gianotti para o oportunismo do Iar, e teve outras várias oportunidades de virar a partida e sair do Almeidão já classificado. Teve um chute na trave do Iranils, teve várias defesas do goleiro Felipe, teve um gol anulado, mas que ao meu ver realmente estava em impedimento, salvo me engano o jogador Romeu estava, realmente vinha voltando, mas no frigir dos ovos, foi uma brilhante partida da equipe do Souza. A gente sempre fica com um gostinho de quero mais porque o Souza teve bola para vencer o todo-poderoso Botafogo. O Souza fez jus à camisa que tem, fez jus ao futebol que este elenco pode apresentar. Para mim, foi a melhor partida da equipe do Souza no Campeonato Paraibano. Souza dá um passo largo para sua classificação. Tem 2 partidas aí para fazer 2 pontos e classificar sem depender de ninguém. Possa ser até que se classifique sem precisar de fazer nenhum ponto, mas para garantir sem depender de ninguém, o Souza precisa de 2 pontos para ali chegar aos 15 e não ser alcançado por Nacional e CSP. Falando um pouquinho do rendimento individual dos atletas, a gente tem que fazer jus aqui à brilhante partida do goleiro Camilo, que vem sendo criticado, e algumas críticas são justas. Houve algumas falhas dele durante o campeonato, mas ontem ele fez uma brilhante partida, fez grandes defesas e foi um dos principais responsáveis por esse resultado favorável à equipe do Souza. O seu meio de campo, volta a repetir. Quando entrou o Gianotti ali, o time do Souza dominou o meio de campo do Botafogo, a ponto de deixar o time do Botafogo retraído dentro da sua defesa, perdido. A gente via que os jogadores do Botafogo estavam perdidos. E teve ali seus laterais, seus zagueiros muito bem, assim como o Iar, que foi premiado com um gol. E foi uma boa partida do Joe Boy. Infelizmente o campeonato vai parar, garotão. Era primordial que o Souza, através dessa partida, tivesse uma sequência aí para poder embalar. Essa é uma partida, garotão, que a gente chama de gatilho, que é a partida onde o time cria confiança, a partida onde o time se encaixa e aí vai rumo à sua classificação. Infelizmente vai ter uma parada aí, tudo indica que a parada não vai ser pequena e quando retornar, infelizmente vai ser outro campeonato.
Ninguém sabe como vai se comportar as equipes, ninguém sabe qual vai ser o ritmo de jogo, o ritmo de preparação que os times irão voltar. O Souza está com uma mão na classificação, precisa colocar a segunda. Para isso, precisa de mais 2 pontos. Tem 2 partidas em casa, uma com o Botafogo e outra com o Atlético. Souza, demonstrando o futebol que demonstrou contra o Botafogo, tem totais condições de conseguir os 6 pontos e brigar aí pelo primeiro lugar do campeonato. Já que, garotão, esse resultado de ontem coloca uma pressão enorme no Botafogo para tentar conseguir a vitória diante do Campinense. Botafogo não pode tropeçar diante do Campinense, visto que 13 e Atlético tem mais pontos do que eles. 13 e Atlético estão aí encaminhando para a sua classificação. Era só isso que a gente tinha a falar. Ressaltar também, antes de ir esquecendo aqui, garotão, a gente falava do esquema tático que ideal para a equipe do Souza. A gente falava que não seria interessante o Joe Boy ir para centroavante, porque a gente ia tirar ele do lado de campo. O professor Givanildo foi ousado em colocar o Yarley em campo, colocar um garoto para jogar uma partida contra aquele que é o principal adversário de todos no campeonato. O Yarley deu conta do recado. Tem que se ressaltar isso. A gente falava que seria interessante colocar o Daniel Caissara ou o Filipinho, mas o professor optou por outra formação e colocar outro centroavante de ofício, o garoto Iar. Foi feliz, para a nossa sorte foi bem feliz, e o Souza saiu com seu resultado. Era só isso. Agora aguardar o desenrolar do campeonato. Tem essa reunião aí marcada para hoje com a federação, muito embora a federação já tenha suspendido o campeonato, e tem uma reunião amanhã marcada pela federação com o governo do estado para tratar das verbas que não foram repassadas para os clubes, para aí sim os clubes poderem programarem sua parada e ver o que será melhor para cada um. Um abraço, garotão.